Você acredita que uma mãe pode virar as costas para uma filha quando ela mais precisa? Pode parecer absurdo, mas essa foi a minha verdade. E antes que você diga que talvez ela não soubesse, deixa eu te contar. Ela sabia. Ela ouviu. Ela olhou nos meus olhos. E mesmo assim, ela escolheu ele. Já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Porque se você acha que já viu tudo, é porque ainda não ouviu o que eu tenho para contar. Meu nome é Joana Batista. Hoje tenho 70 anos e carrego nas costas um passado que ninguém ousa imaginar. Quando falo, as pessoas dizem: "Mas você é tão serena", como se a dor não ensinasse a falar baixo para não acordar os fantasmas. Eu aprendi cedo a me calar, mas por dentro eu gritava. Essa história começa numa casa simples do interior da Bahia, onde tudo parecia normal. Até que não era mais. Eu era só uma menina de trança e joelho esfolado. Gostava de brincar de roda, ajudar a avó na cozinha e espiar minha mãe passando batom no espelho. Minha mãe era bonita demais, daquelas que todo mundo elogiava na feira. E eu achava ela uma rainha. Ela me chamava de minha boneca. Mas aquele nome perdeu o sentido no dia em que ela me entregou, mesmo sem saber, ou fingindo que não via. Ele era amigo da minha mãe, daqueles que aparecem muito mais do que deveriam. Trazia doce, presente e sorria como se fosse da família. Sempre dizia que eu era linda, que ia dar trabalho quando crescesse. E eu, com 7 anos, nem entendia o que isso queria dizer. Só sabia que meu estômago revirava quando ele chegava. Um dia ele me chamou no quarto escuro. Disse que tinha uma surpresinha, só pra mim. A surpresa doeu. Doeu de um jeito que nem sei explicar. Eu lembro da mão dele tapando minha boca, do bafo quente no meu ouvido e da vontade desesperada de sumir. Quando terminou, ele me mandou sorrir. Sua mãe não pode saber. Vai ficar brava com você, Joana. E eu acreditei. Porque criança acredita em tudo, até no que destrói. Saí do quarto com as pernas tremendo e a alma manchada. A primeira vez que tentei contar, minha mãe estava estendendo roupa no varal. Eu disse com a voz embargada: "Ele me machucou, mãe." Ela parou, olhou para mim com os olhos meio cansados e disse: "Menina, para com isso. Fulano é um homem de bem. Você que tá inventando coisa." E ali, naquele momento, minha infância se partiu. Ela não só não acreditou, ela me mandou pedir desculpas. Mas o pior ainda estava por vir. Porque depois que ela soube, ele ficou mais ousado. Passou a me tocar na frente dela, de leve, como quem brinca. E ela fingia não ver. Às vezes, até sorria. E eu comecei a entender que ali eu estava sozinha. Completamente sozinha. Até que um dia aconteceu algo que mudou tudo. Depois daquele dia no varal, algo dentro de mim apagou. Eu parei de brincar, de sorrir, de sonhar. Ficava encolhida nos cantos da casa, tentando desaparecer. Porque quanto menos eu aparecesse, menos ele me via. Mas mesmo assim, não adiantava. Ele me achava. Ele sempre me achava. Passou a me seguir com os olhos. Onde eu ia, ele aparecia. Se eu estava na cozinha, ele vinha ajudar a cortar o pão. Se eu ia no quintal, ele queria ver se eu precisava de algo. Minha mãe não dizia nada. Só lançava aqueles olhares de canto, como se estivesse medindo a minha roupa, o meu corpo, a minha culpa. Certa vez acordei com ele no meu quarto. Era madrugada. A porta nem chegou a ranger. Ele já sabia como empurrar devagar. Eu travei. Não consegui gritar. Ele se aproximou devagar, sussurrando coisas que até hoje me fazem querer arrancar os ouvidos. Mas antes que pudesse me tocar, um barulho no corredor o fez recuar.
Era minha mãe indo ao banheiro. Ele saiu rápido, como sombra. E eu fiquei ali, encolhida na cama, com o coração quase saindo pela boca. No dia seguinte, tentei falar com ela de novo. Mas antes de eu abrir a boca, ela disse: "Se for pra falar besteira, nem comece. Já estou cansada das suas invenções." E continuou passando o café como se nada estivesse acontecendo. Eu comecei a ter medo até da luz do dia. Porque, quando ele estava sóbrio, era perigoso. Mas quando bebia, virava um monstro. Comecei a dormir com a porta empurrada por uma cadeira. Não adiantava. Ele empurrava a cadeira, abria a porta e dizia sorrindo: "Bonequinha, tá me evitando por quê?" Aquilo me gelava até os ossos. E o mais doído era que, mesmo vendo o medo nos meus olhos, minha mãe não fazia nada. Às vezes parecia ter raiva de mim, como se eu tivesse roubado algo dela, como se eu fosse o problema. Um dia, quando ele passou a mão nas minhas costas na frente dela, ela disse: "Essa menina se acha... vive se oferecendo." Aquilo me despedaçou por dentro. Mas foi numa tarde de domingo, no almoço da família, que eu descobri a pior traição. Aquilo que nem em pesadelo eu poderia imaginar. Todos estavam na mesa. Risos, conversas, o cheiro de feijão. E minha mãe, como sempre, fingindo que éramos uma família feliz. Até que ele fez algo. E a reação dela foi pior que tudo que já vivi. Era um domingo como tantos outros. Minha mãe cozinhava feijão, arroz, assava frango com batata. A mesa estava cheia, com tios, primos, vizinhos. Todos riam, brindavam, falavam da novela, do jogo de futebol. E eu ali, com um prato cheio na frente e o estômago virado. Eu já sabia que nesses dias ele se animava mais, se sentia no direito de tudo. Estava sentada ao lado da minha mãe, e ele do outro lado da mesa. Em certo momento, por baixo da toalha, senti a mão, lenta, suja, subindo pela minha perna. Travei. O garfo caiu da minha mão fazendo barulho. A mesa inteira olhou. E ele? Ele sorriu. Fingiu que era brincadeira e ainda soltou: "Tá nervosa, bonequinha? Vai cair na sopa." Todo mundo riu. Até minha mãe. Uma risada pequena, quase contida, mas estava lá. Eu a olhei desesperada, implorando com os olhos. Mas ela virou o rosto. Continuou comendo. Continuou rindo, como se nada estivesse acontecendo. Naquela hora, eu senti que minha alma se desprendeu do corpo. Eu não existia. Era só um objeto no meio da sala. Depois do almoço, fui para o quarto e chorei até a garganta doer. Ele veio atrás de mim. Disse que era bom ver que eu estava aprendendo a me comportar. Que menina obediente é mais gostosa de cuidar. E antes de sair, ainda disse: "Sua mãe sabe, ela só não quer perder o que tem." Aquilo me bateu como uma pedra no meio da testa. Foi quando eu percebi que aquilo nunca foi sobre amor, nem sobre carinho. Era poder, era posse. E que minha mãe preferia o conforto da mentira à dor da verdade. Porque admitir o que acontecia dentro daquela casa seria rasgar a própria imagem de mulher respeitada. Seria enfrentar o monstro que ela mesma alimentava com silêncio. A partir dali, passei a viver em alerta o tempo todo. Não dormia mais direito, não comia. Evitava ficar sozinha, evitava até respirar. Na escola, as professoras perguntavam por que eu estava sempre pálida, quieta, magra. Eu sorria e dizia: "Tô bem, só um pouco cansada." Porque quem acreditaria numa menina que nem a própria mãe ouvia? Mas o que aconteceu uma semana depois foi diferente. Foi mais sujo, mais cruel. E dessa vez, não teve almoço. Não, teve risada. Não teve desculpa. Foi direto, brutal.
como se ele quisesse me quebrar de uma vez por todas. E o pior, a reação da minha mãe naquele dia foi tão inacreditável que eu não sei como meu coração ainda bate depois disso. A semana passou devagar, como se cada dia fosse uma eternidade. Eu andava como um fantasma pela casa, com os olhos fundos e os pés arrastando. Toda noite, eu dormia com medo do barulho da maçaneta girando. Mas naquela sexta-feira, o que eu temia aconteceu. Só que pior, porque não foi à noite, foi à luz do dia. Minha mãe tinha saído para resolver um problema no banco. Ele estava em casa, de folga, como dizia. E eu sozinha na cozinha, lavando os pratos do almoço. Ele entrou devagar, trancou a porta e encostou no batente com aquele sorriso nojento. Agora ninguém vai atrapalhar, bonequinha. O prato caiu da minha mão. A água espirrou, mas eu nem senti. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelos braços, me arrastou até o quarto. E ali ele não teve pressa. Fez tudo o que quis, tudo o que já fazia, mas com mais força, com mais raiva. Como se precisasse deixar marca. Como se precisasse apagar o que restava de mim. E eu só conseguia chorar baixo, porque até chorar alto me era proibido. Quando terminou, ainda me empurrou contra a parede e disse: "Agora vê se para com esse drama. Isso é coisa de mulher." E feita. E saiu, deixando a porta aberta. Fiquei caída no chão, com as pernas sujas, a roupa rasgada, o corpo doendo. Tentei levantar, mas doía demais. Era como se ele tivesse arrancado o pouco de dignidade que ainda me restava. E foi nesse estado que minha mãe me encontrou quando voltou. Eu mal consegui falar. Só olhei para ela com os olhos inchados de tanto chorar. Ela me encarou por um segundo. Depois olhou para minha roupa, para o quarto, para mim. E o que ela disse não foi consolo, não foi preocupação. Foi uma sentença. Você provocou, né? Aquelas palavras caíram sobre mim como tijolos. Vive andando com essas roupas curtas, com esses olhares de santinha. Você acha que homem é bobo? Você seduz, depois finge que é vítima. Meu peito travou. A garganta queimou. Eu quis gritar. Eu quis quebrar tudo. Mas só consegui cair de joelhos e dizer: "Mãe, ele me machucou." E ela virou as costas. Naquele momento eu entendi que ela nunca ia me proteger. Nunca ia escolher a filha. E naquele silêncio frio, com o corpo doendo e o coração em pedaços, algo dentro de mim morreu de vez. Mas naquela mesma noite, quando eu achava que tudo estava perdido, eu ouvi uma conversa pela fresta da porta. E o que ela disse para ele mudou tudo. A casa estava em silêncio. Eu deitada, fingindo dormir. O corpo ainda ardia, o lençol sujo encostando na pele machucada. Do outro lado da parede, as vozes surgiram. Baixas no começo, depois mais claras. Era ela. Era ele. A conversa parecia trivial, mas logo tomou outro rumo. E o que minha mãe disse foi como uma facada. "Você precisa ter mais cuidado, Alfredo." Foi assim que começou. "A menina tá ficando marcada demais. As vizinhas andam comentando." Eu parei de respirar por um segundo. Ela sabia tudo. E não apenas sabia. Ela alertava ele, por causa das aparências. "Se alguém descobrir, é nossa vida que acaba, não a dela." Ele respondeu rindo, como se o assunto fosse bobo. "Ela não fala nada, tem medo demais, e se falar, vão achar que é invenção." Minha mãe suspirou e disse: "Mesmo assim, disfarça. Pega leve. Não quero ninguém batendo na nossa porta." Naquele momento, minha alma quis sair do corpo.
Eu não era filha. Eu era um problema a ser contido. Minha cabeça girava. Eu tremia. Me encolhia. Não pelo que ouvi, mas porque confirmei. Minha dor nunca importou. O que doía era a possibilidade da verdade manchar a fachada de família perfeita. E naquela noite, enquanto os dois dormiam tranquilos, eu fiquei de olhos abertos até o sol nascer, sabendo que, a partir dali, não podia mais esperar ajuda. Comecei a planejar como sair, para onde ir. O pouco que eu comia, escondi à parte. O trocado do mercado? Guardava na barra do vestido. Toda moeda era esperança. Toda mentira era um passo a mais para longe daquele inferno. E cada vez que ele me tocava, eu prometia em silêncio. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que eu sumo. Para sempre. Mas minha mãe começou a desconfiar. Um dia, quando eu disse que ia ao mercado, ela me seguiu. Me viu escondendo as moedas num buraco atrás da casa. Voltou antes de mim e fingiu que nada aconteceu. À noite, ela entrou no quarto com a cara fria e me perguntou: vai fugir, é? Meu coração gelou. Não respondi. E ela apenas disse: se você sair, não volta. E ninguém vai te procurar. Naquela noite, eu entendi que minha liberdade teria um preço, um alto, e que eu estava disposta a pagar. Mas quando achei que tudo estava sob controle, que meu plano estava pronto, um detalhe escapou do meu olhar. Algo que eu não esperava. Algo que colocou tudo a perder. E quase me matou. Na semana seguinte, cada passo meu era uma estratégia. Cada silêncio, um grito escondido. Eu já tinha juntado quase o suficiente para uma passagem. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia ficar. O plano era simples. Esperar eles, dormirem, pegar a mochila escondida no forro da cama e sumir antes do amanhecer. Mas como toda criança desesperada, eu cometi um erro. Deixei uma moeda cair no chão do quarto sem perceber. Era pouco, mas suficiente para ele notar que eu estava escondendo algo. Quando acordei, ele estava sentado na beirada da cama, com a moeda entre os dedos e aquele olhar que gelava até a alma. Tá juntando pra quê, bonequinha? Minha boca secou. O coração acelerou. Tentei mentir, mas a voz falhou. Ele riu, como sempre fazia. Mas não foi o riso leve das outras vezes. Era mais grave, mais cruel. Ele se levantou devagar, foi até a porta e trancou. Você quer me abandonar, é isso? A frase veio como ameaça. Ele se aproximou e segurou meu braço com força. Tudo o que eu fiz por você, e é assim que me paga? A mão dele foi subindo, e eu sabia. Ia acontecer de novo. Gritei. Pela primeira vez eu gritei, alto, desesperada. A esperança era que minha mãe ouvisse, que alguém batesse na porta, que o mundo parasse. Mas o silêncio da casa era pior que o próprio ato. Ninguém veio, ninguém ouviu. Ou ouviram e preferiram ignorar. Quando ele terminou, cuspiu ao lado da cama e disse: agora aprende a não mentir para quem cuida de você. Fiquei no chão por horas, tremendo, envergonhada, quebrada. A dor física era pequena perto do vazio que eu sentia por dentro. A moeda ainda estava ali, no canto do quarto. E olhando para ela, entendi. Não, dava mais para esperar. Era agora ou nunca. Eu ia fugir naquela noite. Nem que fosse debaixo de chuva. Nem que fosse a pé. Nem que morresse tentando. Esperei escurecer. Eles beberam no quintal. Riram. Ele colocou uma música antiga no rádio. E quando vi os dois adormecerem, na rede, cada um de um lado, peguei minha blusa, meu esconderijo de moedas, e fui até a porta. Mas ela estava trancada. A chave não estava no lugar. Meus olhos correram pela sala. E foi aí que percebi. A chave estava no bolso dele.
Ele dormia com ela, como quem já sabia que eu ia tentar fugir. E foi aí, naquele segundo, que minha mãe abriu os olhos. Me viu parada na porta com a mochila na mão. E o que ela fez foi a coisa mais imprevisível que alguém poderia imaginar. O som da rede balançando rangia levemente no silêncio da casa. Eu parada, com a mão suada na alça da mochila, o coração socando meu peito. Quando vi que minha mãe abriu os olhos, por um segundo, achei que ela ia gritar, impedir, perguntar o que eu estava fazendo. Mas ela apenas me olhou, um olhar demorado, cansado, quase vazio. E foi nesse olhar que eu vi. Ela sabia que eu não aguentava mais, sabia o que ele fazia, sabia que aquela casa era um cativeiro para mim. E mesmo assim, ela puxou a coberta para o lado, virou o rosto para na parede e sussurrou: "Se for, vai de vez." Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Era um adeus, frio, cruel, sem abraço, sem desculpa, sem amor. Fiquei ali por alguns segundos, imóvel, tentando entender o que aquilo significava. Era liberdade ou abandono? Era alívio ou castigo? Eu não sabia. Mas entendi que nunca mais teria uma mãe. Que ela tinha acabado ali, naquela rede. No lugar de um vai com Deus, recebi um some. E foi o que fiz. Me arrastei até a sala, tentando não fazer barulho, e fui em direção à porta dos fundos. Mas a chave ainda estava no bolso dele. Me ajoelhei devagar ao lado da rede. O cheiro forte de pinga misturado ao suor fazia meu estômago revirar. Tremendo, estiquei a mão. Alcancei o bolso da bermuda. A ponta da chave relou na ponta dos meus dedos. Devagar, puxei. Quase consegui, mas ele se mexeu. Resmungou algo. E eu congelei. Por um segundo achei que ele fosse acordar, que ia me ver ali tentando escapar, que tudo ia recomeçar. Mas ele virou pro outro lado e roncou alto. Consegui puxar a chave. Me levantei devagar, sentindo o coração martelar até o ouvido. Destranquei a porta dos fundos. Ela rangeu. Gritei por dentro. Esperei. Ninguém se moveu. E então, corri. Corri pelo quintal, descalça, sem olhar para trás. Passei pelo portão, dobrei a esquina e só parei quando minhas pernas não aguentaram mais. Sentei no meio-fio, ofegante, com o rosto suado e os olhos queimando. Era madrugada, a rua deserta. A cidade dormia, mas eu estava acordada, livre. Pela primeira vez, longe do cheiro daquela casa. Mas a liberdade dói, porque do lado de fora não tinha abraço, não tinha cama quente, não tinha ninguém. Eu era uma menina de 12 anos com medo do escuro, sem nome, sem rumo, sem lar. E quando achei que ia desmaiar ali mesmo, um carro encostou devagar. A janela abaixou e uma voz feminina perguntou: "Tá tudo bem, menina?" O que aconteceu depois, eu vou te contar. A janela do carro desceu devagar. Eu paralisei. As pernas tremiam tanto que não consegui responder. Meu corpo ainda estava em alerta, esperando um tapa, um grito, uma ameaça disfarçada de gentileza. Mas aquela mulher tinha um olhar diferente. Era mais firme do que doce, mais direto do que invasivo. "Tá fugindo, né?" Ela disse como quem já sabia. Não consegui mentir, nem confirmar. Só abaixei a cabeça e balancei devagar. Ela abriu a porta e falou: "Sobe. Aqui fora tá frio e perigoso." Entrei como quem entra num lugar sagrado. Me encolhi no banco. A roupa suja, as mãos cortadas e o coração querendo explodir. Ela ligou o carro e foi em silêncio. Nenhuma pergunta, nenhuma pressão. Só um rádio tocando baixo e o som do motor quebrando o silêncio da madrugada. Parou diante de uma casa modesta, simples, mas com luz acesa. Me ofereceu um cobertor, uma caneca de leite quente e um olhar que dizia:
Você não precisa contar agora. Dormi num colchão no chão. Chorei tudo que não chorei durante anos. E quando o sol entrou pela janela, achei que tinha sonhado. Mas não, eu estava viva. E longe. E segura. O nome dela era Estela. Trabalhava com mulheres em situação de risco. Contou que já tinha visto dezenas de meninas como eu. Todas chegam quebradas, mas a gente cola. Uma parte por dia. Pela primeira vez, alguém me olhou sem me culpar. E isso foi mais difícil de lidar do que todo o resto. Porque quando você só conhece rejeição, o afeto parece uma ameaça. Fiquei ali por dias, sem contato com ninguém. Estela me ajudou a tirar documentos, ir ao médico, me alimentar. Disse que ia me ajudar a estudar, a trabalhar, a me reconstruir. Mas eu tinha medo. Medo de ser encontrada, medo de voltar, medo de confiar. O trauma era uma sombra atrás de cada porta. E mesmo com tudo melhorando, o passado ainda dormia ao meu lado. Um dia, durante o café da manhã, Estela recebeu uma ligação. Ela atendeu e foi para outro cômodo. Quando voltou, o rosto dela estava diferente. Sério. A respiração mais curta. Sentou-se ao meu lado e disse: Joana, aconteceu uma coisa. E você precisa saber. Meus dedos congelaram sobre a xícara. Sua mãe te procurou. O chão pareceu sair debaixo dos meus pés. Ela me procurou? Depois de tudo? Por quê? O que ela queria? Minha reação foi automática. Eu não quero vê-la. Não quero ouvir. Não quero saber. Mas Estela me olhou com aquele olhar firme de novo e disse: Você tem todo o direito, mas o motivo você precisa ouvir. E o que ela me contou em seguida me fez perder o ar. Estela me olhou com calma, mas com a gravidade de quem estava prestes a arrancar um curativo que encobria algo podre há muito tempo. Joana, sua mãe te procurou porque ele morreu. Meu corpo reagiu antes da mente entender. Soltei a xícara, que se espatifou no chão. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de dor, de confusão, de raiva contida, de alívio misturado com medo. Foi um ataque fulminante, no sofá de casa. Ela encontrou ele morto no início da manhã. Eu não disse nada. Só encarei a parede como se nela estivesse escrito tudo o que eu nunca entendi. E agora que ele se foi, Estela continuou. Ela diz que quer te ver, que quer se redimir, pedir perdão. A palavra perdão me atravessou como faca, e a única coisa que consegui dizer foi: agora é tarde. A verdade é que eu esperava me sentir livre. Esperava que a notícia da morte dele fosse como uma chave me libertando de todas as correntes. Mas não foi, porque o corpo pode morrer. Mas o que ele deixou em mim ainda respirava. E mais do que isso, minha mãe ainda era um enigma. Ela deixou, ela permitiu, ela me largou. E agora queria o quê? Cura! Estela respeitou meu silêncio. Disse que a decisão era minha, que não precisava vê-la, nem agora, nem nunca. Mas ela vai até aqui se for preciso. Disse: quer te entregar algo, uma carta, que escreveu na noite anterior à morte dele. Meu coração disparou. Na noite anterior? Uma carta? Por quê? A mão da Estela tocou meu ombro. Ela disse que você precisa ler. No fundo, eu não queria, mas também não conseguia não querer. Era como um veneno que você sabe que vai te corroer. Mas mesmo assim, toma. Estela me entregou o envelope. Mãos trêmulas. Papel amassado. Só leia quando estiver pronta. Mas a verdade é que eu já estava pronta. Desde o dia em que saí pela porta dos fundos sem olhar para trás, subi até o pequeno quarto onde eu dormia. Fechei a porta. Sentei na cama. Abri o envelope com dedos lentos. O cheiro do papel me lembrou o armário da sala de casa. As palavras eram curtas,
escritas à caneta com caligrafia falhada. As primeiras linhas já tiraram meu chão e revelaram algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Aquela carta não era só um pedido de perdão, era uma confissão. Algo que mudava tudo o que eu sabia sobre minha mãe, sobre ele e sobre mim. E no próximo bloco, você vai descobrir o que estava escrito. Prepare-se, porque até eu demorei para acreditar no que li. As primeiras linhas da carta diziam: Filha, se você estiver lendo isso, é porque ele se foi. E talvez agora, só agora, você me escute, ou me odeie de vez. E talvez mereça. Aquelas palavras ardiam como fogo. Meu corpo inteiro ficou em alerta, como se aquela letra fosse um novo tipo de violência. Mas continuei lendo, porque agora eu precisava saber até onde ela tinha afundado. Eu nunca fui cega. Sempre soube o que ele fazia. Desde a primeira vez em que você tentou contar e eu te mandei calar. Eu sabia, eu ouvia, eu via, e mesmo assim, escolhi me calar. Minhas mãos tremiam, a respiração falhava. Mas o pior ainda estava por vir. Por que, Joana? Ele fez o mesmo comigo, quando eu era da sua idade. Aquelas palavras me fizeram engasgar. Eu era só uma menina quando sua avó me obrigou a chamar ele de padrasto, e ele me tomava como se fosse dono. Anos de silêncio, de vergonha, de ódio. Mas eu cresci, casei com ele, porque achei que era a única forma de parar de ser uma vítima e virar esposa. Um nó apertou minha garganta. Minha mãe também era sobrevivente. Quando você nasceu, eu jurei que nada ia acontecer com você, mas ele olhava para você como olhava para mim. E eu congelei, não consegui protegê-la. Fingi não ver porque, se eu visse, teria que lembrar tudo o que fizeram comigo. E eu não suportava lembrar. Me perdoa. Ou não. Mas me escuta. Isso nunca foi sua culpa. Ele me destruiu antes de destruir você. Minhas lágrimas caíam sobre o papel. Não era piedade, nem compaixão. Era raiva de tudo. Da cadeia de silêncio que atravessava gerações. Da covardia disfarçada de normalidade, do medo sendo passado, de mãe para filha, como herança maldita. A carta terminava com uma frase simples, mas que ecoa até hoje dentro de mim. Você foi a única que teve coragem de fugir. Por isso já venceu. Dobrei o papel com as mãos molhadas, ajoelhei no chão e chorei. Chorei por mim, por ela. Pela criança que ela foi, pela menina que eu ainda era. Não voltei para vê-la, nem respondi à carta, mas algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez percebi que minha história podia parar em mim, que eu podia romper o ciclo e construir algo diferente do que recebi. Hoje, tantos anos depois, ainda tenho cicatrizes, ainda acordo assustada algumas noites. Mas tenho paz. Paz por ter sobrevivido. Paz por ter escapado. Paz por não ter deixado que a dor me transformasse no que me feriu. Se você ouviu até aqui, eu só te peço uma coisa. Compartilhe essa história. Porque talvez alguém agora esteja querendo fugir. E só precise saber que é possível. Que há vida depois da dor.